vai ser um pouquinho diferente. No final eu vou distribuir um questionáriozinho para vocês estarem respondendo. Tentem ser participativos, não precisam ser tímidos. Eu vou fazer algumas perguntas, vocês podem responder conforme vocês acham. Fica aberto também para tirar dúvidas, tá? Como eu disse para vocês, eu vou falar sobre ética cristã e o tema de hoje é o papel do cristão na política e na sociedade. Que tema, hein? Que tema. Bom, esse ano 2026 é um ano que a gente sabe que vai ter, né, as eleições que acontecem aí de 4 em 4 anos. E muitos de vocês já têm título, já votam, outros não votam ainda, não chegaram na idade de votar. Mas fato é que todos nós, algum momento da nossa vida, teremos que exercer a nossa cidadania através do voto, através da escolha dos representantes. Mas eu não vou falar apenas sobre votar, não vou falar apenas sobre eleições hoje. Hoje a gente vai tentar trazer um pouco a ética cristã para esta palavra. E eu quero começar fazendo já uma referência. O pastor Januário disse que achou de Deus vir aqui hoje. E eu achei de Deus também o senhor vir aqui hoje, porque a palavra que o senhor leu tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui. Ele leu Atos 1:8 e no final do versículo diz assim: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Todo mundo sabe o que é testemunha? Testemunha é uma pessoa que vai ajudar a comprovar algo. É um instrumento usado para comprovar algo. Então, quando Jesus está falando assim, vocês têm que ser as minhas testemunhas, ele está dizendo que nós, como cristãos, como servos dele, seremos as suas testemunhas nessa terra. Nós estaremos aqui com a missão de representá-lo nessa terra. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Eu creio que todo mundo aqui já tem essa vivência. A gente sabe que ser cristão não é crer só que Deus existe. Ser cristão não é só ir na igreja nos dias de culto. Ser cristão não é só vir ao IT. Ser cristão é um estilo de vida. É uma forma que você enxerga a sua vida. É o propósito com que você vive. Se você tem convicção do que você vive por aquele propósito. Então, todas as áreas da sua vida vão ser alcançadas baseadas no que você acredita. E o que eu acredito, pastora? No que está na palavra de Deus. Essa é o nosso manual. Isso aqui é o nosso norte em que nós devemos viver. Então, para eu me relacionar, para eu trabalhar, para eu ser um profissional, para eu ser um cidadão, para ser um servo de Cristo, para ser um obreiro da casa de Deus, qualquer coisa que eu vá fazer, eu demonstro que sou cristão, eu demonstro que sou testemunha de Jesus com as minhas ações. Colossenses fala, né, que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Ou seja, você glorifica a Deus nas coisas mais mínimas da sua vida. No seu dia a dia você glorifica a Deus. Ou você não glorifica a Deus. E aí, é uma perguntinha que eu quero já que você fica refletindo na sua cabeça. Eu glorifico a Deus na forma que eu vivo? Como filho dos meus pais, como servo da igreja, como um participante de uma comunidade de jovens, lá na minha escola, no meio da minha parentela, no meio dos meus vizinhos, no meu dia a dia, quando eu estou sozinho no meu quarto, eu glorifico a Deus? Eu sou a testemunha de Jesus? Bom, então com essa introdução eu quero fazer uma pergunta para vocês que é muito polêmica, e jovem gosta de polêmica, que eu sei. Gente, cristão pode se envolver com política? Vai falando o que vocês pensam. Pode. Sim, pode. Ou por eu ser cristão, eu tenho que me abster desse assunto. E alguém começa a falar de política, eu tenho que levantar da roda e sair. Não, cristão pode se envolver? Também. Somos cidadãos também, podemos sim. Somos cidadãos, somos do céu e somos da terra, né? Então, os assuntos pertinentes à terra, nós também precisamos participar. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais. O cristão, ele pode se candidatar? Pode. Pode. Ficou bem na dúvida. Depende do partido, pastor. Eu vou tentar ficar calado. Eu vou tentar não entrar nesse quesito do partido. Desculpa, Vou tentar não entrar nessa questão do partido, mas nós vamos falar sobre valores.
Gente, o cristão ele pode se envolver em política, o cristão pode falar sobre política e o cristão também, se ele achar que ele tem um chamado para isso, ele pode sim se candidatar. É claro que tudo que o cristão vai fazer é baseado nas suas convicções. Então, se eu me candidatar para ser um político, é porque as minhas convicções vão me impulsionar a levar esses valores que eu tenho lá para o Congresso, lá para a Câmara, lá para a Prefeitura, lá para o governo, para a presidência, para onde quer que eu vá. Então, o cristão pode sim se envolver com política, mas tem gente que pensa que a fé e a política ela não se mistura. Por quê? Por causa dos escândalos, por causa dos maus exemplos, por causa das confusões, por causa das corrupções, mas fato é que a gente não pode generalizar, né? Existem pessoas e pessoas, existem motivações e motivações, e cada um vai agir baseado nas suas próprias convicções. Bom, a Bíblia fala, o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre nós como cristãos e a sociedade, o meio que a gente vive? Para quem não sabe, eu sei que tem muita gente novinha aqui, quem já estudou filosofia e história sabe o que significa sociedade. Mas o que é sociedade, gente? É o meio que a gente vive, é a organização social que nós vivemos. E qual que é o nosso papel na cidade? Qual que é o nosso papel no meio das pessoas aí afora? O nosso papel é testemunhar a Jesus e glorificar o nosso Deus com as nossas ações. Então, o que Mateus fala? Mateus 5:13-16 fala que nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo, e por ser o sal da terra e luz do mundo, o versículo termina assim: e portanto brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, vocês precisam fazer diferença. O pastor Januário citou a história de 2 jovens cheios do Espírito Santo que resolveram fazer a diferença. E mesmo colocado em uma situação de risco, mesmo colocado em uma situação de prova, eles foram aprovados. Por quê? Porque eles falaram: eu preciso fazer a diferença. Muitos de nós, diante da situação que aqueles 2 jovens estavam, a gente desfaria o convite, falava: não, se você quer que eu vá então lá na macumba, então pode deixar, não assistir na minha igreja não, porque na macumba eu não vou. Porque às vezes a gente não tem uma convicção muito certa daquilo que nós estamos pregando, daquilo que estamos falando. Tanto é que tem uma área da teologia, que é a apologética cristã, que ela nos ensina a defender a palavra de Deus. Todo mundo aqui já assistiu aquele filme Deus Não Está Morto? Sim. Quem não assistiu, levanta a mão. Todo mundo já assistiu Deus Não Está Morto, né? Depois vocês reassistam. O nosso papel na sociedade é fazer a diferença e mostrar que Jesus vive, que Jesus reinará, que Jesus voltará e que Ele tem uma vida eterna que está proposto para nós. Se nós não fizermos isso na nossa vida cristã, a gente é inútil, a gente é vaso inútil. Então nós precisamos fazer a diferença. A gente não foi chamado para ser cristão 007. Porque às vezes a gente está lá na nossa escola, no meio que a gente vive, na nossa família, ninguém nem imagina que a gente é cristão. Por quê? Porque a gente fica caladinho e diante das situações a gente se omite. O que é se omitir? É não expor o que a gente acredita, é não falar a verdade, é não defender os nossos valores. Aí a gente se omite e fica ali, ó, caladinho, cristão 007. O cristão 007, ele não faz diferença nenhuma. Ele é vaso inútil. Mas nós não fomos chamados para ser cristão 007. A gente foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. A luz para brilhar onde há as trevas. E o sal para fazer a diferença aonde não tem diferença. O que Jeremias 29:7 diz? Nós precisamos procurar a paz da cidade e orar por ela. Qual que é o nosso papel? Promover a paz e orar. Você costuma orar pela sua cidade? Você costuma orar pelo seu estado, pelo seu país? A gente sabe que o Brasil está enfrentando várias crises políticas há um bom tempo. Você se lembra de orar pelo seu presidente, pelos senadores, pelos ministros, pelos governadores, pelos deputados que fazem as leis, pelos vereadores que promovem as leis na nossa cidade? Você se lembra de orar? Porque a palavra de Deus fala que nós precisamos orar por aqueles que governam a nós. Ou será que a gente é só aquele que gosta da confusão? Nós saímos aí de uma
última campanha política que os cristãos, gente, passaram muita vergonha. Os cristãos passaram muita vergonha na última eleição. Tem cristão que não fala com o outro até hoje. Tem família que brigou um com a família do outro. Tem gente que deixou de se falar dentro da própria igreja, porque começaram a debater ideias e se posicionaram a favor de partido A, partido B. Fato é que Jesus não nos chamou para promover rebelião. Jesus não nos chamou para promover confusão. Jesus não nos chamou para promover fofocas. Jesus não nos chamou para espalhar fake news. Todo mundo sabe o que é fake news? Sim. Falsas notícias. Às vezes você nem sabe se é verdade. E você vai, ó, só no encaminhar do WhatsApp. Jesus não nos chamou para entrar em discussões sem sentido. Então, pastora, como que eu vou me posicionar como cristão se eu não participo dessas coisas? Você vai afirmar os seus valores, você vai afirmar o que a Bíblia diz, você vai escolher os seus representantes, você vai votar naquelas pessoas que combinam com aquilo que você acredita e você vai procurar dar o exemplo. Porque não adianta eu falar que creio em algumas coisas, que tenho algumas convicções, falar que eu defendo a verdade, que eu defendo a família, que eu defendo a liberdade, defendo isso, defendo aquilo, mas no meu dia a dia eu ofendo as pessoas, eu maltrato as pessoas, eu xingo as pessoas, eu humilho as pessoas. O que nós falamos tem que condizer com o que nós fazemos. Então, qual que é o nosso papel? O nosso papel é promover exatamente aquilo que nós queremos viver. Ou seja, você precisa investir em praticar coisas que você gostaria de viver. Você gostaria de viver numa sociedade com paz? Sem violência? Sem maus tratos? Sem abusos? Sim, né? Então você vai promover a paz. Você gostaria de viver numa sociedade justa? Que todos fossem julgados com justiça, que todos ganhassem um salário justo, que todos fossem, que recebessem segundo as suas ações? Sim, então você vai procurar ser justo nas pequenas coisas do seu dia a dia. Por exemplo, você está na fila do lanche da escola e aí você chega, oi amiguinha, deixa eu entrar aqui na sua frente. Você está sendo justo com quem está atrás? Não. Então por que eu quero que o meu presidente seja justo? Que o meu senador seja justo? Que o deputado seja justo? Esses políticos, é tudo corrupto, ladrão, lá. Ah, tudo corrupto e ladrão. E quando eu faço a conta lá na cantina da minha escola, tô devendo R$20, mas eu finjo que nem tô devendo. Ah, deixa. A tia da cantina nem vai lembrar que eu tô devendo. Tô sendo justo? Porque às vezes nós temos uma tendência de cobrar dos outros aquilo que nós não fazemos. Ah, porque a política é mentiroso. Mas quando seu pai e sua mãe te põe na parede, você solta a mentirinha para escapar da punição. Às vezes a gente não faz isso. Promover a misericórdia. Quem é a gente lá na sala de aula? Quem que é a gente na sala de aula? Você promove a misericórdia ou você é aquele que faz o bullying? Você é aquele que junta com a galerinha do fundão pra curtir do menino que não tá indo bem na sala, nas notas, pra zombar, pra desprezar o outro, pelas inúmeras situações? Ou a gente é aquele que promove a misericórdia? Tô vendo que o fulano tá lá esquecido, o fulano tá lá abandonado, foi rejeitado pelos colegas, eu vou lá, fulano, vem fazer parte do meu grupo, vem fazer o trabalho comigo, vamos pro recreio, né? Hoje é intervalo, recreio, não sei como é que vocês chamam. Vamos comigo pro intervalo, como é que tá a sua vida, como é que tá a sua casa, o que eu posso te ajudar? Então, a gente promove misericórdia ou a gente promove bullying? A gente é honesto? Porque a gente fala muito dos nossos representantes, é tudo corrupto, tudo ladrão. A gente é honesto? Se a gente for no supermercado e a mulher sem querer der um troco
de uns centavos a mais pra gente, uns reais a mais, a gente tem coragem de voltar lá e falar, olha aqui, ó, você entregou passando esse dinheiro, tô trazendo aqui pra te devolver. Ah, eu achei um iPhone no shopping. Nossa, Deus usou alguém para deixar um iPhone no banheiro. Rapaz, Deus me deu um presentão agora. Só que o iPhone tem um negocinho lá que você olha, sabe, aonde que ele tá. E o dono tá lá, buscar iPhone, buscar iPhone, buscar iPhone. Não tá encontrando porque o indivíduo desligou o telefone, tirou o chip. Um dia eu lembro, eu tinha 17 anos, a minha amiguinha chegou toda empolgada. Achei um iPhone no shopping. Nossa, que era um dos últimos. E eu fiquei pensando, eu falei, será que ela não pensou que ela achou, mas alguém perdeu? E será que pra gente ganhar alguma coisa na vida, alguém tem que perder? Será que Deus não é capaz de nos abençoar sem tirar de outra pessoa? Porque nós servimos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Para Ele nos abençoar, Ele não precisa tirar do outro. Ele nos abençoa para que a gente compartilhe com os outros também. Então, quando você achar alguma coisa de valor, não pense que foi uma bênção que caiu do céu, não. Pense que tem alguém que está precisando de encontrar aquilo ali que ela perdeu. Então, vocês percebem que o cristão, ele mostra que é cristão nas pequenas coisas? Isso chama-se ética cristã. Ética cristã é, eu tenho valores, eu tenho princípios, eu tenho verdades que regem a minha vida e tudo que eu fizer vai ser baseado nisso. E aí, então, eu mostro para Deus que eu sou cristão. Porque eu não provo para Jesus falando que eu sou cristão, que eu amo Ele nos louvores, no choro, orando. Eu provo que eu amo Jesus quando eu obedeço os seus mandamentos. Então, pessoal, eu quero finalizar a minha parte aqui para passar para a Edinamar. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vou repetir. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você teve uma oportunidade diante de uma situação no seu dia a dia de fazer o bem a alguém, se teve alguma situação que você podia livrar alguém e não fez, você comete pecado. Por exemplo, você viu um menino sendo espancado na rua. Um exemplo. Você pode passar e falar, não tem nada a ver, não conheço, não é nada meu. Eles que se virem pra lá. Ou então você pega o celular. Olha aqui, ó, gente, o que tá acontecendo aqui, ó. Porque hoje em dia a gente pega o celular pra expor a situação, mas a gente esquece de ir lá e estender a mão e dar socorro. Então, se eu deixo de ajudar alguém, eu sabendo que aquela pessoa precisa de ajuda, eu estou cometendo pecado. Martin Luther King, todo mundo já ouviu falar desse homem? Foi um cristão que marcou a história, né, da política. Ele era um pastor e aí ele foi um ativista político em prol dos negros. Ele lutou contra o racismo, ele lutou contra a desigualdade, enfim. Tem uma história muito bonita. Ele tem uma frase que diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Porque os maus sempre existirão. Pessoas más, pessoas desonestas, pessoas violentas, pessoas com transtornos de personalidade, mau caráter, vai sempre existir. Mas e os bons? Aonde que eles estão? Nós aprendemos aqui no início que Jesus nos chamou para fazer a diferença. Aonde quer que a gente esteja. Então, se você pode fazer o bem, se você pode fazer a diferença, se você pode instruir alguém, se você pode promover o bem comum da sociedade, você precisa fazer isso, você precisa se posicionar. E voltando agora nos assuntos das eleições, muitos farão essa escolha mais na frente, mas muitos já estão fazendo o seu papel de cidadão, que é votar. Uma forma de você se posicionar na sociedade é escolhendo bem as pessoas que você coloca lá. E é importante a gente não escolher
baseado em simpatia, baseado no faz-me rir, baseado no jeitinho, no amigo. A gente precisa escolher as pessoas que creem e defendem o que nós acreditamos. O meu voto faz muita diferença se aquela pessoa vai ganhar ou não. E quando ela ganhar e entrar naquele lugar ali de poder para administrar, para governar, para reger, o que ela vai defender? Ela vai defender o que eu acredito ou ela vai defender causas totalmente contrárias ao que eu acredito? Porque lá dentro, as leis, elas são propostas, elas são votadas. E as leis aprovadas são as leis que têm maior voto. Então, por que às vezes nós cristãos queremos muito eleger pessoas, né, que creem e defendem os princípios bíblicos? Porque nós precisamos dessas pessoas lá para que nas votações de lei elas consigam vetar ou aprovar aquilo que vai fazer diferença na nossa vida do dia a dia. Então a nossa vida tem tudo a ver com a política. O valor do combustível que você paga, o valor da sua compra no supermercado, o asfalto que você anda, o SUS que está aí disponível para a gente usar, a forma com que os governantes lidam com os recursos públicos, a forma com que eles aprovam e desaprovam leis. Vocês sabiam que na federal tem vaga para cotas para negros, pardos, a gente já sabe, e existem vagas para transexuais? Eu não vou entrar muito nesse assunto porque esse vídeo será colocado no YouTube, mas a gente concorda com isso? É só pra gente pensar. A gente concorda com isso? A gente quer que o nosso futuro filho use o mesmo banheiro, o menino e a menina? Então, a gente precisa começar a pensar em quem que a gente escolhe pra nos representar, porque são essas pessoas lá que vão criar políticas públicas que vão afetar na nossa vida diariamente. Ah, pastora, quer saber? Esse trem de política não vale de nada. Isso aí é só pra atrapalhar a gente. Eu não vou votar não, eu escolho justificar o meu voto. Deixa eu te falar, se você não votar, se você não se posicionar, se você não ir lá e depositar o que você acredita naquela urna, outras pessoas farão isso por você. E aí nós teremos que aceitar o governo que essas pessoas escolherem. Então, na hora de escolher, de votar, de se posicionar ou de candidatar, escolha fazer a diferença e escolher pessoas que vão defender aquilo que nós acreditamos. Não deixe de exercer a sua cidadania. É uma fala muito ignorante a pessoa falar que vai deixar de votar porque a política é uma bagunça. Para a política um dia funcionar, precisa de pessoas boas, inteligentes e corretas. E nós, cristãos, somos essas pessoas. Amém? Eu quero passar aqui para a Dinamar. Ela vai comentar algumas coisas com vocês para a gente finalizar.